Olá, estamos começando mais uma atividade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esperamos que esteja tudo bem com você e com sua família. Então, vamos começar? E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa oficina de teatro. O assunto de hoje, como vocês já sabem, é a história do teatro. Como é que surgiu o teatro? Qual é os primeiros relatos que a gente tem? Quais são os primeiros fatos históricos que a gente tem comprovadamente de que existiu teatro aí na humanidade? Como é que surgiu essa arte tão bela? Que a gente até diz, né, que a gente não sabe se é a arte que imita a vida ou se é a vida que imita a arte. E aí a gente tem esse paradigma aí que a gente vai resolver aí durante o nosso curso, que eu até hoje ainda não consegui descobrir, mas quem sabe aí na nossa oficina, nessas oficinas, nas nossas conversas que a gente tem semanalmente, a gente possa dar a resposta aí a essa pergunta. Bem, então aí a gente vai agora para saber como é que surgiu o teatro. Eu vou falar sobre algumas coisas que eu pesquisei, algumas coisas que eu já ouvi, que me disseram, que eu já assisti, de como é que surgiu o teatro. Bem, se a gente for pegar do teatro mais antigo que se tem conhecimento, a gente vai cair aí na questão dos homens das cavernas. Tem-se relatos, ou tem-se visto aí, achados históricos, arqueólogos aí têm achado, evidências de que os homens da caverna, eles imitavam os animais que eles desejavam caçar, capturar naquela caça daquele dia. Então, para que eles tivessem uma caça bem-sucedida, eles aí utilizavam-se do teatro, imitando os animais que eles desejavam capturar ali naquele dia, naquela caça. São os primeiros relatos aí de acontecimentos do teatro. O teatro eu falei que eles imitavam os animais que eles iam caçar, porque o teatro, gente, se a gente for pegar bem a fundo mesmo, assim, bem desmiuçado o que é o teatro, ele nada mais é do que uma grande imitação. A gente está ali fazendo uma imitação de algo real, de algo que pode ter acontecido, como também de algo fantasioso, de uma história fantasiosa, mas a gente está ali fazendo uma imitação do que a gente acharia mais próximo com a realidade. E com essa imitação a gente vai tentar convencer o nosso público, a gente tem que convencer nosso público de que realmente aquela cena está acontecendo de verdade, de que eu estou vivendo aquele momento, que eu estou passando pelaquela alegria, pelo aquele sofrimento, pelo sentimento ali que eu estou tentando passar, que aquele personagem ali, que eu estou dando vida a ele através do meu corpo, a gente vai ter que convencer, fazer o melhor possível para convencer a nossa plateia de que aquele personagem realmente existe. Então ele é uma imitação de alguém, de algo, de alguma história, de alguma coisa que tem a ver com nossa vida real ou então com a nossa imaginação. E aí os primeiros relatos assim realmente que se tem comprovado, documentado, é o teatro na Grécia. O teatro na Grécia ele surgiu no século 6 a.C., que eram feitas as festividades em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus da fertilidade, das festas. Então, quando se tinha uma grande colheita de vinhos, eles faziam essa festividade. Nessas festividades aconteciam as peças de teatro. Existia um coro que cantava ali as grandes tragédias, as grandes comédias, os relatos de heroísmo das conquistas da Grécia naquela época. Então, o teatro ele surgiu na Grécia no século 6, mais ou menos antes de Cristo, e ele servia como uma forma de homenagear, de adorar o deus chamado Deus Dionísio. Quando tinha uma colheita de uvas, que eles plantavam bastante uva, então quando tinha uma colheita abundante, eles pegavam aquela colheita, faziam bastante vinho, se embriagavam com aquele vinho e daí começavam a imitar aí uns aos outros. Existiam também aquelas apresentações organizadas, como eu acabei de falar para vocês, onde existia o coro, onde eles aí iam contar aí os grandes fatos, os grandes ocorridos daquela época na Grécia. Eu vou mostrar para vocês a imagem de um teatro na época no teatro da Grécia. Tá aí, ó. Essa aí é uma imagem de um teatro grego. Ele é uma fórmula de um semicírculo. Vocês podem notar aquele círculo embaixo, plano, ali é o teatro que eles usavam na época
para poder estar fazendo as apresentações. Então era aquele espaço redondo que eles usavam para se apresentar. E essa arquibancada aí, que vocês parece uma escada, ela comportava, esse teatro em específico, 14 mil pessoas. Era um teatro lá grego, e esse teatro ele comportava, nas festividades para o deus Dionísio, 14 mil pessoas, que é o Teatro da Grécia. E aí a gente vai avançar um pouquinho na história, e a gente vai agora para o teatro no Brasil. Bem, o teatro no Brasil ele teve início logo com as chegadas dos nossos colonizadores, os portugueses aí, e o teatro no Brasil ele foi assim colocado pelos jesuítas. Era uma forma que eles tinham de catequizar os índios. Então, para que os índios pudessem aprender sobre a Igreja Católica, aprender sobre a religião, eles usavam aí as peças teatrais para poder estar catequizando os índios, como também os colonos que existiam no Brasil, aquelas pessoas que por acaso eram descendentes da colônia portuguesa, que estavam no Brasil, e aí que precisavam aprender sobre a religião, no caso, catequizar-se. Então, o teatro era uma forma de catequizar os índios, catequizar os colonos, fazer aprender um pouco mais sobre a religião católica. Foi assim que o teatro teve início no Brasil. E aí, com o passar do tempo, o teatro teve uma grande evolução. A gente tem uma grande evolução no teatro no decorrer da história. Muitas partes da literatura o teatro acompanhou, como o romance, o período aí das crônicas, entre várias outras obras literárias, estilos literários, o teatro teve um acompanhamento aí nesse tipo de literatura. Ele acompanhou esses estilos de literatura durante aí muito tempo. E hoje em dia, o teatro está bem moderno. E eu queria que vocês, agora na atividade de vocês fizessem um pouco mais sobre uma pesquisa sobre o teatro aqui na nossa cidade de Acopiara. Em aulas passadas eu já falei sobre o FETAC, que é o Festival de Teatro de Acopiara, mas aí a gente tem também os grupos que existiam, que ainda tem muita gente que participava desses grupos, que estão no nosso município. Então vai ser um assunto para vocês estarem na cidade aí pesquisando os grupos que existiam, como é que foi usado o teatro aí no município, no nosso município, e tá trazendo essa pesquisa para mim e apresentando, tá bom? É o resultado que eu espero de vocês, dessa minha capacitação, dessa minha facilitação de teatro. E até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma oficina de teatro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Este é mais um dos serviços ofertados pelo CRAS. Obrigada por participarem conosco. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Prefeitura de Acopiara. Melhor para você.